No século XVII e XVIII, o capitalismo se desenvolveu rapidamente na Europa. As técnicas de produção, a sociedade, a política foram impulsionadas nesse processo. O progresso das técnicas de produção contribuiu com o avanço das ciências naturais, então isso foi sendo incorporados à mecânica, à física, à química, e nesse interim, os próprios cientistas, eles desenvolveram um método experimental ao qual eles decompunham a própria matéria e a estudavam de maneira isolada. E essa base de estudo, esse método analítico, eles acabou que com o tempo sendo agregado dentro das próprias ciências humanas. Vale ressaltar também que este período é um período ao qual os filósofos eles entendiam, eles defendiam a ideia de que havia dois elementos que eram bem significantes, que era a própria matéria e a consciência. Então, diante desse contexto, a consciência vista ali como a razão, como a detentora, como a fonte de conhecimento, ela deveria o quê? Estar a par de toda a sociedade. Porém, eles faziam duras críticas ao antigo regime. Eles acreditavam também que a religião, a igreja, era um instrumento de tirania e, ao mesmo tempo, de ignorância. Então, já no plano político, eles manifestavam-se pela restrição do poder real, e tudo isso devido à própria intervenção do Estado na economia, que eles acreditavam que acabava estagnando o avanço do capitalismo. Então, acaba-se nesse período nascendo esse movimento intelectual que foi chamado de Iluminismo ou Ilustração, Idade das Luzes, que teve início ali na Inglaterra, no final do século XVII, e seu apogeu na França no século XVIII, expandindo-se pelo norte da Europa, influenciando a América. Então, o iluminismo ele foi essa ideologia da burguesia em ascensão, que no final do século XVII e no século XVIII, a burguesia quase em toda a Europa tornou-se monopolizadora da cultura. E é bem interessante que eles queriam quebrar esse pacto, né? Esse controle do antigo regime e elaborar, fazer com que se pudesse ter o avanço do capitalismo com a ideia que a Inglaterra seria uma nova nascente, né? Um novo contexto, uma nova realidade desvinculada desse absolutismo, do mercantilismo e da aristocracia e até mesmo do clero. Então, a Inglaterra ela seria um modelo de desenvolvimento econômico e ela veio a ser tudo isso dentro da própria Revolução Gloriosa, quando as classes que eram ligadas ao empreendedorismo, né, empreendimentos capitalistas, tomaram poder através do parlamento, e os próprios filósofos iluministas desse período, baseados nas instituições inglesas, eles criticavam, mantinham suas críticas dentro do Estado, né, absolutista, e ao mesmo tempo levantavam crítica a esse modelo mercantilista. Então eles preconizavam que a separação dos três poderes, eles queriam a liberdade de comércio, o direito à propriedade, enfim, eles tinham interesses que faziam com que essa burguesia em ascensão pudesse alavancar o capitalismo e dificultar a continuidade desse poder absoluto, do absolutismo. E há alguns pensadores iluministas que acabaram se preocupando, né, e trazendo à tona essas críticas, né, a este modelo. Tanto que houve avanços na ciência, na filosofia, na literatura e muitas outras áreas do conhecimento. Então, dentre esses detentores que foram bastante importantes para a época, há pensadores como John Locke, né? O John Locke ali, que foi o precursor do iluminismo, né? Ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Ele teve em suas obras, uma das suas principais obras, o primeiro e segundo tratado sobre o direito civil. Ele dizia que os homens, eles nascem,
que todos os homens ao nascer eles tinham direitos naturais e o direito à vida, à liberdade, à propriedade, enfim. E para defender esses direitos, os homens criariam governos e caso esse governo não respeitasse, sendo esses direitos legais para esses homens, eles poderiam o quê? Retirar do poder aqueles que outrora eles tinham garantido esse poder, né? Então, eles poderiam ali fazer esse movimento. Já o francês Voltaire, cujo nome François Marie, de 1694 a 1778, ele foi conhecido ali por suas críticas à Igreja Católica, à monarquia absolutista francesa, enfim. Ele veio para combater a ignorância, o preconceito, o fanatismo religioso. E também ele chegou a ser preso 2 vezes porque a maneira como ele se expressava, como ele falava, através da sátira e da ironia, trazia de certa forma um desconforto para a época. Então ele acabou num outro momento tendo que se refugiar na própria Inglaterra, e nesse período ele teve contato com as obras, né, de John Locke. Ele chegou a escrever cartas inglesas onde ele elogiava a Inglaterra por ser um país que havia liberdade de pensamento, de religião, e de certa forma o rei ele tinha ali o poder limitado. E nós temos ali o Barão de Montesquieu, Charles Louis, né, que foi de 1688 a 1755. Já o Montesquieu ele apontou os diversos problemas na sociedade ao qual ele vivia, só que ao mesmo tempo que ele apresentou os problemas, ele também apresentava as soluções desses problemas. Então foi bem interessante, assim, a sua obra, O Espírito das Leis, dizia que qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Então, para evitar essa situação, era necessário que ocorresse a divisão do governo, e isso em 3 poderes. Então ele dividiu em executivo, legislativo e o judiciário, né? Ao qual o executivo seria ali para administrar o país e executar as leis, já o legislativo para elaborar e aprovar as leis, e o judiciário seria para fiscalizar e ao mesmo tempo reprimir, né, conflitos e tudo mais. Então, essa divisão chamou-se teoria dos 3 poderes. E vem nada mais nada menos que Jean-Jacques Rousseau, com as ideias que foram bastante influentes e que são bastante atuais também para o nosso momento histórico. Em uma das suas obras, chamada O Contrato Social, o Rousseau ele vai defender a ideia de que o povo ele é soberano e que deve prevalecer a vontade geral, e se o governo que foi escolhido pelo povo não de fato representar o povo, é necessário que o povo se articule e tire este representante do poder. Então o Rousseau ele acreditava que o homem nasce bom, porém a própria sociedade o corrompe. E diante desse contexto, dessa vertente que era o movimento iluminista, eles deram muita ênfase à enciclopédia, né, aos estudos, ao avanço, né, tanto em diversas áreas, como na literatura, nas ciências, na matemática, enfim. Então, eles decidiram elaborar a obra chamada Enciclopédia, que foi a partir de 1755, que foi composta ali por 35 volumes e 2.885 ilustrações, e à frente estava o filósofo Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert. Essa obra, turma, ela demorou em torno de 21 anos, né, até ser editada. E essa ideia principal era reunir ali diversos conhecimentos que seriam produzidos e divulgados ali para a própria sociedade. E nós temos dentro desse contexto a própria ciência econômica, que refletiu nas transformações gerais que ocorriam na sociedade. Surgiram correntes como de pensamentos econômicos, como os fisiocratas e os liberais. Então, as escolas dos fisiocratas, que tinha ali seu representante, o próprio médico francês Quesnay, ele fez duras críticas ao mercantilismo, aos regimes de monopólio comercial e à intervenção do Estado. E ele objetivava que
ocorresse liberdade de comércio, e que a fonte de renda ali poderia vir a girar em torno do próprio modelo agrícola, porque ele acreditava que esse modelo agrícola era uma fonte de renda que iria atender toda a sociedade, né? E diferente dessa percepção da escola dos fisiocratas, teve a escola do liberalismo econômico, ao qual estava à frente Adam Smith, que ele divergia dos fisiocratas em relação à fonte de riqueza, porque no entendimento de Adam Smith, a fonte de riqueza não era a terra, a fonte de riqueza era o próprio trabalho. Então, ele condenava também o pacto colonial, por exemplo. Para ele era preciso ocorrer o livre comércio, e para todos os países, assim, de certa forma, com essa ampla concorrência, eles poderiam sair lucrando. E, por fim, nós temos o despotismo esclarecido. É interessante, né, que esse período de uma determinada mudança de pensamento, com a busca, né, da razão, esse modelo chegou a influenciou mudanças, né, tanto políticas, econômicas e sociais, e de certa forma havia reis absolutistas que aderiram a algumas ideias, né, que incorporaram algumas dessas ideias do período desse movimento iluminista para dentro das suas próprias ações, como foi o caso do José II na Áustria, que ele realizou algumas medidas, como o fim da servidão, e relativa à liberdade de imprensa. Teve aqui a Catarina II na Rússia, que ela deu ênfase à criação, né, de um ensino leigo dentro da universidade, ali por Moscou. E teve o Frederico II na Prússia, que foi chamado o rei filósofo. Ele eliminou as torturas em seu país. E o José I, que foi orientado ali pelo Pombal, dentro ali de Portugal. Então ele combateu a influência inglesa na economia de seu país e incrementou a produção industrial e combate à influência da política da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas desse período. E a própria Espanha ali, que estava à frente o Carlos III, que foi orientado pelo ministro Aranda, que acabou reduzindo a tortura e a influência da Inquisição no país, expulsando também os jesuítas. Então, esse movimento, né, que foi o movimento iluminista, ele enxergava o antigo regime como esse período das trevas, como se fosse um período que não poderia ter a liberdade de ter avanços, né, nas ciências e nem na parte da economia, tanto que eles acreditavam, se continuasse esse modelo com uma doutrina até mesmo mercantilista, eles não conseguiriam adentrar com o capitalismo e avançar. Então, o próprio iluminismo, ele veio, né, com essa característica de mudanças dentro desse contexto, dessa realidade. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Explorem mais sobre esse tema e até a próxima.